Essa é a Fórmula 1 que todos nós queremos ver. É a Fórmula 1 com ultrapassagens. Duas pistas que favorecem isso. A pista de Montreal, com a curva lenta na entrada da reta e uma curva, uma freada forte. Isso é a repetição do lado a lado, quando eles andaram lado a lado aí, nas curvas alternadas, puxando para a direita e para a esquerda, se respeitando, sem se tocarem, num momento bonito. E aí o Briatore que falou: vamos, Fisichella, vamos, físico, acelera isso aí, passa, faz essa ultrapassagem. Aí o Hamilton, logo atrás o Alonso e depois Felipe Massa. A explicação que está vindo nessa pista. Talvez o grande pulo da McLaren não seja na aerodinâmica ou na geometria de suspensão, e sim no motor Mercedes. Essa era a conversa ontem no paddock. Por quê? Se eles podem usar mais asa, tem uma saída de curva mais forte do que a Ferrari, palavras do próprio Felipe. E conseguem não perder tanto, mesmo aumentando o arrasto, é que o motor fala forte. Então, nesse pacote que trouxe a McLaren aí para essa posição diferenciada, pode ter certeza que tem motor nessa história, Reginaldo. Tem com certeza. O motor Mercedes está numa ótima fase, um ótimo momento. Foi o que impulsionou a McLaren a essas vitórias que ela vem obtendo desde Mônaco, e ela se distanciar, inclusive, no campeonato de construtores em relação à Ferrari, assim como também tem um motor na história da BMW. É um carro que está andando muito à custa, principalmente, do seu motor. 10 voltas completadas. Hamilton é o primeiro. Alonso é o segundo, 2.1 atrás. Felipe Massa, 2.3 atrás do Alonso. Heidfeld é 1.9 atrás de Massa. Kovalainen. Olha, eu vou dizer uma coisa. Só mesmo... Tem alguma coisa a ver com acelerar, mas só sendo piloto. Olha aí outra vez a tentativa no vácuo. Aí a briga do Wurz com o Lewis. Aqui ele tá falando era o Lewis. Tomou o X o Wurz. O terceiro lugar te deu mais um tempinho de emprego, mas não vai demorar não. Olha só, vamos ver aqui o carro número 22 é o Sato. Incidente envolvendo o carro número 22 está sob investigação porque ele fez uma ultrapassagem com bandeira amarela. É isso que aparece aí agora para você ver. Só tendo sentado ali dentro e tendo feito o curso de pós-graduação para entender esse rádio desse jeito. Luciano Burti, chegando da Stock Car. Fala, Galvão. Boa tarde a todos. Quebrou lá, Burti? O que aconteceu? Infelizmente quebrou o câmbio na Stock, mas estamos aqui agora para torcer pela corrida do Felipe. Tem chance hoje de poder, quem sabe, surpreender a McLaren na estratégia da corrida. E só para completar, então, o Lewis vinha reclamando ali de um barulho estranho no carro. Não sabia descrever o que era ou de onde vinha, se era motor ou se era câmbio. E o engenheiro, como também não sabia o que estava acontecendo, pediu para ele que keep pushing, né? Ou seja, continua acelerando e não deixa para lá. Então, às vezes o rádio é um pouco difícil, então, mas a gente acaba esse pedaço eu peguei. Esse pedaço continua acelerando, deu para pegar. Olha a briga só, olha a briga aí. O Wurz vai tentando dar o troco em cima do Lewis. O Fisichella vem defendendo posição ali por dentro. O Lewis é o 11º, o Wurz é o 2º. E o Fisichella nesse momento vem na 16ª posição. Você viu que ele deu aquela rodada? Ele fez a ultrapassagem agora para a 15ª, está na frente do Speed. Fisichella está na frente do Speed. Última volta do Hamilton, agora ele acabou de completar 1:14.2. Alonso 1:14.3. Felipe Massa 1:14.5. Heidfeld 1:14.6. 1:15.1 para o Kovalainen. 1:14.9 para o Kimi Raikkonen. São os 6 mais rápidos. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real. Reinvente. Vem com a gente. O Alonso fez o possível para manter a diferença em relação ao Hamilton, abaixo dos 2 segundos. O ideal para ele seria 1,5, porque se ele tem de 2 a 3 voltas mais do que o Hamilton na pista, com o tanque vazio, e se ele tiver sorte de não pegar tráfego,
a chance dele era tirar uns 6 décimos por volta aí e encostar no Hamilton quando o Hamilton tivesse já parado fazendo o pit stop. Ele não conseguiu. O Hamilton, sabendo disso, acelerou o máximo que pôde. Abriu 2,5. Olha aí. Olha o Sato. Foi só elogiar o Sato, dizer que ele estava mais tranquilo. E não vai sair daí. Essa curva é complicada. Essa curva é complicada porque a freada é forte. A freada é forte. Botou o pé no freio, é tão forte na Fórmula 1, é tão forte, tão potente. A capacidade de parar tão brutal. Se você passar um pouquinho, botou o pé no freio, vira de lado na hora. Perde o carro na hora. Muito bem, o Burti não teve sorte na Stock Car, quebrou. Na principal categoria do automobilismo brasileiro, a vitória foi de Antônio Jorge Neto. Segundo lugar de Cacá Bueno, os dois da mesma equipe. Em terceiro, Marquinho Gomes, filho do Paulão, filho do Paulo Gomes. Menino, esse menino é bom. Já tá andando com os grandões lá e tá no pódio. Olha o Sato como foi embora. Passou do ponto ali, Burti. Quer ver? Olha aí. Já foi embora. Já foi embora, Burti. Acho que ele ainda deu uma pisadinha na grama. O problema foi esse. Foi justamente colocar a roda na grama. O carro acho que saiu um pouquinho de frente antes. Ele teve uma linha mais larga, né? E acabou pisando na grama. Sem dúvida, o freio do Fórmula 1 sempre compromete muito a traseira. Mas quando você tá na grama, aí não tem jeito. Acaba rodando mesmo. Nós temos 15 voltas completadas. Num total de 73, já tivemos mais ultrapassagem nessas 15 voltas do que no ano passado inteiro na Fórmula 1. Se juntar com a corrida, é exagero, mas se juntar com a corrida do Canadá, dá. Do Canadá mais essa, ainda mais do que o ano passado inteiro. São 15 voltas completadas, vem para completar a 16ª volta o Hamilton. Felipe Massa fez a melhor volta dele na prova. 1:14.217. Todos eles estão mais leves. O Hamilton virou 1:14.0, o Alonso 1:14.1, o Felipe 1:14.2. O Heidfeld 1:14.5. 49. Dá para dizer que 1:14.5. Kovalainen 1:14.7 e o Raikkonen 1:14.68. Okay, copy that, Jarno, you're losing, okay. Jarno, all cars struggling with rear tires now. Olha, Galvão, importante informação. O Trulli reclamando que ele está perdendo muita traseira, está escorregando demais a traseira. E o engenheiro dizendo que sabe disso e que todos os carros estão com esse problema. Provavelmente os carros que estão no pneu, com pneu macio, que é o caso do Trulli. O Rubinho falou isso antes para o Carlos Gil, dizendo que o rendimento é muito parecido com pneu. Quem tem pneu macio, que é esse caso aí, com essa listrinha branca no centro. Na realidade é um ponto, né? Que quando, alguns pontos que quando... Agora passaram por uma listra mesmo. Era um ponto que quando a roda rodava, formava a listra, não seguia direito, eles mudaram para uma listra branca. E o Rubinho dizia isso. O duro vai ser se os pneus traseiros vão resistir. Quer dizer, o Rubinho ficou na primeira curva, batendo com o Ralf. Mas o Trulli dizendo ali, já confirmando, com 16 voltas e os carros já estão saindo de traseira. O Alonso fez a melhor parcial da prova até aqui. E o Hamilton tinha feito a melhor volta antes com 1:13.8. Briga boa essa do Wurz. Ele e o Liuzzi estão brigando aí há um tempão. O Liuzzi é bom. O Liuzzi dá um show no companheiro de equipe, o Scott Speed. Olha, o Alonso tem tudo aí para fazer a melhor volta da prova. Não fez, não. Fez a dele, 1:13.755. E o Felipe Massa 1:13.9, a melhor volta dele também. Heidfeld 1:13.9, a melhor volta dele, Heidfeld também. O Alonso não fez a melhor volta da prova porque errou o segundo trecho, porque os dois, o primeiro e o terceiro trechos são os melhores da corrida. Come on, Fizzy, get 2 more and then you'll be clear. 2 more and you'll be clear. Agora foi um pouco óbvio. Essa aí até eu peguei, o Burti. Passa os dois que você fica com pista livre. Aí o Fisichella devia dizer pro engenheiro, obrigado, vem você aqui e passa. Exatamente. Aí você vai vendo exatamente
O Liuzzi, o Wurz e o Fisichella. 11º, 12º, 13º colocados. Felipe Massa fez o primeiro melhor trecho da prova. Segundo melhor trecho dele. Vem para uma volta boa. Tentando se aproximar do Alonso. Quase que o Liuzzi escapou. Vamos ver como eles vão completar a volta. Melhor volta da prova, Hamilton. 1:13.579. Agora Alonso. 1:13.537. E Felipe Massa, 1:13.849. Hora de todo mundo andar forte, de todo mundo andar rápido. Você viu balançando a cabeça ali o Felipe? É a força que é comparativa à força da gravidade. O piloto tira a cabeça de lado para olhar o retrovisor. Quando volta, ela já balança. Melhor volta é do Alonso, hein? 1:13.537. E o Alonso tem mais combustível do que o Hamilton. E a vantagem do Hamilton é de 3.2 em cima do Alonso. Esse visual que você está vendo aí. E depois vem de 3.0 do Alonso para o Massa. Esse visual que você está vendo aí. E de 3.0 do Massa para o Heidfeld. Esse visual que você está vendo aí. Aí depois vem a briga lá atrás mais complicada do Kovalainen com o Raikkonen. Kovalainen é o 5º e o Raikkonen vem na 6ª posição. Dois finlandeses, bem lembrado. E hoje às 6 da tarde tem a grande final da Dança dos Famosos no Domingão do Faustão. O Faustão recebe os casais que vão fazer a grande final da Dança dos Famosos e formam um júri de especialistas. E no júri de especialistas tem Arnaldo César Coelho. Hoje no júri de especialistas do final da Dança dos Famosos do Domingão do Faustão. Ele me ligou ontem para dizer, tô lá no júri, firme e forte. Olha o Raikkonen chegando no Kovalainen. É aquela velha história que a gente fala aí há... Quantos anos, Reginaldo? Mais de 30. Chegar é uma coisa, passar é outra. Esse é o Hamilton fazendo a ultrapassagem em cima do Albers. Bandeirinha deixou Ali cair a tinha bandeira azul. O Hamilton fazendo a ultrapassagem. O bandeirinha deixou cair o instrumento de trabalho lá, o Burt. Exatamente, Galvão. Vai ser divertido, porque é um perigo, né? Você deixar qualquer detrito cair numa curva de alta como essa. Então, é muita falta de atenção dele. A bandeira está no meio da pista, mas, né, por sorte, acho que está fora do traçado. Tá chegando a hora do Hamilton parar, né? Tá chegando a hora dele e Felipe. Melhor volta na prova, 1:13. Ele tinha feito e agora bateu de novo, 1:13.222. Nessa volta ele fez 1:13.222. O Alonso fez 1:13.758. O Felipe Massa fez a melhor dele, 1:13.641. Mais uma volta e o Felipe deve parar. E o Hamilton também. Deve ser por aí. Alonso e Raikkonen vão parar depois. E o Raikkonen está pagando. Deu uma travadinha o dianteiro esquerdo do Kovalainen. O Raikkonen está pagando pela péssima largada que fez. Caiu de 4 para 6. Olha só. O Heidfeld tinha escapado. O Heidfeld escapou e perdeu a posição. E voltou entre os dois aí, ó. É. E agora ele não tem que entregar a posição. Isso foi bom para o Felipe Massa, porque o Heidfeld estava acompanhando o Felipe. McLaren e Ferrari prontas para receberem Hamilton e Felipe Massa. Eles vêm para os boxes, Burt. Vamos esperar a troca de pneus e você fala já. Olha a escapada aí do Heidfeld. Na freada do final da reta. Sozinho na freada do final da reta. E aí ele perdeu a 4ª posição. Hamilton no Olha box. o Hamilton. E o Felipe vem logo atrás. Felipe Massa vem logo atrás. Você está vendo o Felipe passando ali. Ao Hamilton. 8.8. 8.8. Vamos ver o Felipe. 8.7. Ganhou 1/10. Aí o Heidfeld, que tinha perdido a 4ª posição. 7.7. Mais 2 voltas e nós devemos ter as paradas de Raikkonen e também do Alonso. Se bem que a essa altura o Raikkonen, a Ferrari podia até antecipar a parada do Raikkonen, porque ele ficou o tempo todo preso ali.
atrás do Kovalainen. Nesse momento o Alonso é o primeiro, o Kovalainen é o segundo, o Raikkonen é o terceiro. O Hamilton voltou em quarto. Vamos ver o que faz o Alonso agora, hein? Agora é o momento da corrida dele. É o Alonso que vem. Alonso no box também. Já o Burti fala, antecipar a parada do Alonso. Não, também ninguém tinha certeza. A ideia é que ele pararia 2 voltas depois do Hamilton. Parou uma volta depois. Nunca faz uma volta só de diferença, que é por uma questão de segurança. A equipe não deixa uma volta só, porque se tem um problema qualquer, aí cria um problema maior na hora do pit stop. Sempre é 2. Quer dizer, houve uma antecipação mesmo, ou ele consumiu mais. Não, mas os pneus traseiros podiam estar acabados. Você viu que o Raikkonen já tinha escapado, já tinha rodado, fez aquela parada dos pneus. Os pneus traseiros já tinham acabado. E agora eles vão com pneus novos. Então faltando apenas o Raikkonen para fazer o reabastecimento dos 5 mais rápidos, 5 que vem à frente. Luciano Burti. Eu ia justamente chamar atenção, Galvão, para estratégia de pneus, né? Porque você viu aí, a gente viu o Trulli reclamando, os pilotos dizendo que tem um desgaste muito grande no pneu traseiro. E eu queria saber como é que iam administrar, se escolhia mais uma vez o macio ou o pneu duro, como escolheu o Raikkonen. Mas você vê que não tem jeito, os carros mais equilibrados, como McLaren e Ferrari, acabam conseguindo usar o pneu macio, que teoricamente tem mais aderência. Então, para esses carros serve. Talvez para um carro menos equilibrado, tenha um desgaste maior e acabe não funcionando. Aí uma comparação. Antes das paradas, o Alonso 4 décimos mais lento, 35 milésimos mais lento. E depois, na volta de retorno, essa aí não dá para contar. Vamos esperar 2 voltas para poder ver quem está mais rápido depois das trocas de pneus e do reabastecimento. Kovalainen é o líder da prova. O Alonso perde mais tempo porque voltou numa situação ruim lá. Você vê como ele demorou para se livrar. Nós temos 23 voltou voltas. atrás do retardatário, aí complicou. Ele voltou atrás do carro da Super Agulha. Aí a fila e a briga com 23 voltas completadas, 50 voltas restando para o final. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a líder de mercado no Brasil. Volta de número 24 em Indianápolis. Cada uma delas com 4.192 metros. E amanhã estreia 7 Pecados, a nova novela das 7. Olha aí o Trulli, que pode ter decidido a corrida a favor do Hamilton, porque ele segurou muito tempo o Alonso. Aí vem o Raikkonen para o box. Você viu lá, Burti? O Trulli atropelou a bandeira azul e ficou preso ali no carro dele. Então, e o engenheiro me falou que mesmo assim ele está conseguindo abrir dos carros que vem atrás, então para ele continuar acelerando, para continuar a manter o ritmo que ele está no momento. E ali uma novidade, você viu ali a câmera no capacete do mecânico da Ferrari, todo aquele movimento, aquela troca de pneus. A Ferrari está no capacete do Inácio Zanzoni. E na Renault está no capacete do Greg Baker. Olha lá o Vurt e o Fisichella se tocando aí, se achando aí, ó. E o Fisichella não quer saber, ele tá botando do lado, ele vai para cima. E foi para cima mesmo. E conseguiu fazer a ultrapassagem ali. Tocou mesmo. Então chega para lá do Vurt, ó. Garotão, chega pra lá. E o mecânico gosta. Os mecânicos gostam quando o piloto é arrojado, quando vai pra cima, quando foi pra cima. O mecânico gosta. Kovalainen segue na pista, hein? 25 voltas. Ele já 4 voltas depois das paradas de Hamilton e de Felipe Massa. 3 depois da parada do Alonso. 2 depois da parada do Kimi Raikkonen. Kovalainen tá bem na fita. Aí liderando a prova o finlandês Kovalainen da Renault. E a diferença do Hamilton pro Alonso
É mais ou menos como estava, de 2,7. Chegou até a diminuir um pouco. É que o Hamilton fez nessa volta em 14,2 e o Alonso fez em 13,6. Foi 6 décimos mais rápido. 35 graus a temperatura ambiente, 50 graus a temperatura da pista. Deu uma refrescada, chegou até 59. Temos briga, né? Temos bastante briga. Jenson Button ali com o Speed, ele faz a ultrapassagem em cima do Scott Speed. Essa briga vale pela 15ª posição. Nós não conversamos hoje como o piloto tem que, além de ser bom, tem que estar no carro certo na hora certa. O Jenson Button tinha tudo para ser o grande ídolo do automobilismo inglês. Assinou com a Williams, não quis ir para a Williams, ficou na Honda, porque a Honda prometia crescer. A Honda pagou um monte de dinheiro para o Frank Williams para ficar com o passe dele. Ganhou uma corrida, era o ídolo que o inglês queria. Aí ele está no carro errado na hora errada. A Honda não anda nada, ele está brigando pela 15ª posição. Está esquecido na mídia, esquecido pela mídia inglesa. E o Hamilton pegou toda a imprensa e toda a notícia para ele. Porque pegou a McLaren na hora certa. Se ele pega uma McLaren de alguns anos atrás, ele ia fazer um bom campeonato, sem dúvida nenhuma, porque ele é um ótimo piloto, mas não estaria aparecendo como um gênio como ele está agora. E o Jenson Button é um ótimo piloto também. Olha aí o Kovalainen, completa a volta, mas a Renault está pronta. Aí vem o Kovalainen. Então o Hamilton vai voltar para a liderança. Vamos ver onde ele volta, hein? Na volta número 26 vai parando o Kovalainen. Hamilton já completou, Alonso também. Trulli completa em terceiro, ele também não parou. Olha aí a câmera colocada aí no homem que cuida da roda traseira esquerda, o Greg Baker, que cuida da roda traseira esquerda da Renault. A câmera no capacete dele. Hamilton primeiro, Alonso segundo, Trulli em terceiro não parou, Marco Webber em quarto não parou, Felipe Massa em quinto. O sexto é Kovalainen. Olha só o Raikkonen se pegando com o Heidfeld aí. E o Raikkonen fez a ultrapassagem. Finalmente ele fez a ultrapassagem em cima do Heidfeld. Ou finalmente fez a ultrapassagem em cima de alguém. ...27 voltas completadas. O Raikkonen consegue a ultrapassagem. Ali ele já aparece na 7ª posição, por ter ultrapassado o Heidfeld, e agora pode abrir. E o Heidfeld, que vem trazendo ali atrás dele o Kovalainen. Logo a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Olha como o Alonso está bem mais rápido, Reginaldo. 163 milésimos, depois 464. Mas é de lá para cá, né? 854, 464 e 163. Na volta do pneu, no retorno com os pneus novos, o Alonso foi muito mais rápido. Agora o Hamilton já está conseguindo equilibrar. Mas a diferença caiu de mais de 3 segundos para 1,2. Ficou boa a corrida para o Alonso. Tinha tudo para ter ficado ruim, porque ele perdeu muito tempo atrás do Trulli quando voltou do boxe. E não teve chance de permanecer na pista para tirar a diferença que o Hamilton tinha conseguido de 3,2. Mas você vê como é que as coisas acontecem. Às vezes o mesmo tipo de pneu apresenta um rendimento diferente de um carro para o outro. Mark Webber vem ali na 4ª posição. Ele e o Trulli não pararam. 28 voltas completadas, um total de 73. Se levar até a de volta número 35, 36, dá para pensar numa parada só e vão dar trabalho para o Felipe Massa. Olha o físico aí, olha o Fisichella. Fisichella está impossível. Depois do erro na primeira volta, está impossível. Fez a ultrapassagem em cima do Lewis para ocupar a 11ª posição. Hamilton, Alonso, Trulli, Webber. Aí a repetição. Felipe Massa, Nico Rosberg, que também não parou. Raikkonen é o 7º, 8º é Heidfeld. O 9º é Kovalainen. E o 10º é Vettel.
São os 10 mais bem colocados. Está aí o Hamilton já tendo a presença incômoda do Alonso logo atrás dele. Você vê, os dois com pneus moles, os dois com pneus idênticos, mas depois da troca o Alonso andando muito mais rápido. E os dois estão andando de cara pro vento. Quer dizer, não tem tráfego, não tem nada. Voltou andando mais realmente. 1.2. 1 décimo na primeira parcial. Mas aí foi 2 décimos mais lento na segunda. Capaz dessa volta do Hamilton ser mais rápido. O Hamilton tá reagindo. É aquela história de o Groening que faz o macarrãozinho. Não é isso, o Burt? Pode ter feito um macarrãozinho ali, demora 4, 5 voltas, limpou. Tanto que o Hamilton virou agora 1.14.1 e o Alonso virou 1.14.09. 1 centésimo a diferença no tempo de volta deles, Burt. Exatamente, você quando põe pneu novo, principalmente o macio, você tem esse problema de graining no pneu dianteiro, que é esse pneu que esfarela, né, o macarrãozinho, e isso atrapalha. Pode ter sido o caso do Hamilton, mas eu fiquei pensando aqui também, qual que vai ser a atitude da McLaren, se o Alonso chegar de vez e for brigar pela ponta. Então, foi tão discutido na imprensa inglesa, né, que a McLaren favoreceu o Alonso em Mônaco para evitar um problema no pit stop. O que será que a equipe vai fazer agora se a briga for dentro da pista? E a imprensa inglesa reclamou de que teria favorecido o Alonso, a equipe em Mônaco. E o Alonso agora meteu a boca no mundo nos sites espanhóis, dizendo que a parte inglesa da equipe estaria favorecendo o Hamilton, que é inglês. E é normal mesmo. E nós dizíamos que é normal porque é uma equipe inglesa, as equipes inglesas querem mais pilotos ingleses. Na época em que tinha piloto inglês, na época importante, o Frank Williams tinha a bandeira da Inglaterra hasteada em cima do ônibus dele. Aí o Trulli finalmente no boxe, Felipe Massa volta para a terceira posição, com 31 voltas completadas. Então, se tiver qualquer jogada que evidencie um favorecimento para o Alonso, depois que o Alonso jogou pesado, e jogou pesado para isso, Reginaldo, para provocar a equipe mesmo, dizendo que a equipe está favorecendo o Hamilton, a imprensa inglesa vai cair em cima da McLaren e do Ron Dennis. É uma forma de pressionar, ele acha que está na hora de pressionar, porque ele está vendo tudo a favor do Hamilton no campeonato. E essa corrida, por exemplo, para ele seria decisivo, ele conseguir passar o Hamilton seria fundamental para o Alonso. E seria bom para o Felipe Massa também, né? Porque uma vitória do Hamilton vai para 58. Uma vitória do Alonso leva o Alonso para 50. Agora, impressionante a diferença de rendimento dos dois carros da McLaren, que se mandaram mesmo na frente. Você vê que o Felipe agora que ele volta a ser terceiro colocado, mas 13 segundos atrás do Alonso. E o Alonso agora nunca esteve tão perto. Nunca esteve tão perto. E agora 1.14.3 para o Hamilton, 1.14.1 para o Alonso, 1.14.3 para o Felipe. Olha o Massa aparecendo aí. E já vem o Rosberg. Esse carro que está na frente está como retardatário. O Rosberg vem ali na quarta posição. O Raikkonen é quinto. Está bem o Rosberg. Está bem o Rosberg. Porque a previsão dele parar só na volta do número 40 e fazer uma parada só. Está bem o Rosberg na prova. Nesse momento é o quarto colocado. E o Wurz, que vem lá atrás na 13ª posição para a volta 42. Ou seja, vieram de combustível até onde não tinha espaço para combustível. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Essa volta agora, o Felipe foi mais lento. Vamos ver. Mais uma volta está sendo completada nesse momento, de número 33. 14.5 o Hamilton, 14.3 o Alonso. Aí você vai vendo o Heidfeld e o Raikkonen. Felipe Massa, 14.4. É o Rosberg e o Raikkonen, porque o Heidfeld vem atrás do Raikkonen. 1.6 atrás do Raikkonen. E aí o domínio das McLarens. Tem de tudo nesse tempero, Reginaldo. Tem
melhora a dinâmica, tem suspensão, tem chassi e tem muito motor. Começam a ser carros à parte do campeonato, os dois carros da McLaren. E tem dois pilotos bons, ou seja, dois pilotos que estão no mesmo nível, apesar do Hamilton ser estreante. Então isso, um empurra o outro o ano inteiro. Não é o que está acontecendo, por exemplo, na Ferrari, onde o Kimi Raikkonen está ficando muito para trás e cada vez mais decepcionando a Ferrari. Porque agora ele até se aproximou um pouco, ele está 5,8 atrás do Felipe Massa. E olha o Alonso como chegou no Hamilton. Agora vamos ver como é que vai funcionar o Hamilton, que não errou até agora. Esta é a 7ª corrida do ano. Ele cometeu um pequeno erro num treino livre na quinta-feira em Mônaco. Na curva da tabacaria, ele deu uma batidinha, escapou, deu uma batidinha, bateu o bico do carro. Deixa eu corrigir aqui que foi na Sandevant no fim da reta do box. Ele deu um toquinho, escapou e deu um toquinho com o bico do carro. Em corrida, em treino oficial e em corrida, nenhum erro do Hamilton. Porque aquela raspadinha que ele deu no Grande Prêmio de Mônaco não foi erro, que ele continuou na pista e chegou em segundo. Vamos ver agora como é que ele vai funcionar com a pressão do Alonso, que o Alonso vai botar pressão para cima dele. E pressão também de retardatários pela frente. Vamos ver se o Alonso está com essa disposição toda de ser aquele velho Alonso que, como ele gosta de lembrar o Hamilton, e isso na frente de todos os jornalistas, ele ganhou 2 campeonatos em cima do Schumacher. Nessa volta o Hamilton foi mais rápido. Primeira que ele é mais rápido desde a troca de pneus. E o Wurz continua ali atrás do Lewis, tentando passar de todo jeito. Com uma Williams tentando fazer ultrapassagem em cima do MSR. E com isso o Jenson Button já chegou nele. E as McLarens já vem para colocar uma volta em cima do 14º colocado, que é o Jenson Button, que está aí. Já ele vai ter que desistir dessa briga com o Wurz para abrir passagem para as McLarens que já estão chegando por ali. Olha aí a força em cima. Ela é lateral, se conta relativa à força da gravidade, porque a força da gravidade é sempre de cima para baixo. Aí você vai ver da aceleração total. Foi no freio, beliscou no acelerador, acelera de novo, vai no freio outra vez. Aí não vai mais nada, aí é pé cravado. Já está de 7ª marcha e vamos embora. 35 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Megane, o mais sofisticado da categoria. Quando eu dizia aqui que o Jenson Button vai tomar uma volta, primeiro tem um Speed ali, que é o 15º, ó. Já tomou do Hamilton, já se deu bem o Hamilton em cima do Alonso, hein? O Hamilton, aí, eu tô aqui me lembrando um pouco da fase da McLaren, do Senna e do Prost. 2 dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Schumacher na parte pelos números, os 2 grandes pilotos para muita gente. E dava uma diferença, Reginaldo, exatamente quando eles viam primeiro e segundo, na ultrapassagem em cima dos retardatários. O Ayrton sempre foi mais arrojado e perdia menos tempo do que o Alain Prost. E isso fazia diferença. Na atitude do piloto na hora de negociar a ultrapassagem. Você viu o Ron Dennis ali apertando o botão, conversando com os pilotos. O Hamilton já vai chegando ali para cima do Wurz. Logo na frente do Wurz está o Lewis. Hamilton já passou. E agora se deu bem o Alonso. Trouxe o carro um pouquinho na sujeira ali, mas se deu bem. E o Wurz abriu. 1:15.1 a volta do Hamilton, 1:14.8 a volta do Alonso, 1:14.7, 14.4 a volta do Massa. O mais rápido dos 3, claro, eles estão ali negociando ultrapassagens. O Rosberg vem na 4ª posição e, repito, vai fazer uma parada só. Ele está 4.7 atrás do Felipe Massa. O Fisichella acaba de parar e o Speed também. Não pararam até aqui
Nico Rosberg, Liuzzi, Wurz, Jason Button, Davidson e só. Só esses que não pararam. Até o Albers aqui embaixo também, tá certo. No final da fila aqui dos 18 que continuam na prova. 36 voltas restando. Daqui a pouco, Campeonato Brasileiro de Futebol, rodada. Sempre um grande jogo ao vivo para você. Logo depois das emoções de Fórmula 1 direto de Indianápolis. Olha só, já pegou o vácuo. Vambora, é agora. É agora. Hamilton defendeu. E agora? Olha o primeiro lugar no colo do Felipe aí, de repente. Primeira tentativa e não tem. Na McLaren não tem esse negócio de mandar abrir para primeiro, para segundo piloto. Não tem. Nunca teve. E em Mônaco o que eles fizeram foi preservar a posição dos pilotos. Aí o Alonso, mas já ficou claro aquilo que o Felipe explicava ontem, Reginaldo. Você faz de sétima marcha o curvão. E eu perguntei a ele, e como é que você faz pra, quando você perde a pressão aerodinâmica no bico do carro se você estiver perto? Ele falou, não precisa de pressão nenhuma, aquilo para nós é reta. Então vira um ponto forte de ultrapassagem, né, Burto? Você está vendo a ultrapassagem aí, ó. Você está revendo a tentativa de ultrapassagem. Fica bom de pegar o vácuo como nos velhos tempos, Burti. Essa pista é perfeita para ultrapassagem justamente por isso, porque a curva que antecede essa reta, que nem o Felipe falou, é uma curva pé embaixo com muita facilidade. Então, você não tem o problema de perda de pressão aerodinâmica. Você pega o vácuo e aquele vácuo que ajuda você a ganhar velocidade. Você vê que o Alonso está vindo para dentro agora aí, talvez até procurando limpar um pouco a área interna para poder treinar um pouquinho essa freada, porque você vê que ele está mais veloz de reta, conseguiu pegar um bom vácuo e vai ter que usar essa linha de dentro para conseguir ultrapassagem. Aí é coisa de bicampeão. Aí é coisa de bicampeão. Vir na linha de dentro, para limpar a linha de dentro, para depois frear na linha que ele limpou anteriormente, aí é coisa de bicampeão. Será que dá para isso tudo? Pode ser, mas ele teria que fazer isso mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Pode até ser uma atitude meio assim também no psicológico, viu? Um protesto, viu? Porque ele não gostou nada da atitude do Hamilton no final da reta na volta anterior. Mas diz a regra que o piloto pode uma vez mudar de direção. Ele não pode mudar mais de uma vez de direção. Não, mas... Ele pode mudar de linha uma vez, foi o que o Hamilton fez. Claro, tá no direito. Só que repentinamente, daquela para dar um susto mesmo. E se defendeu mesmo. E outra coisa, o piloto que está na frente freia antes ou não freia, Butch? Para atrapalhar o que vem atrás. Olha, Galvão, a atitude do Alonso de vir para dentro aí, a única coisa que eu consigo imaginar é ele querer limpar um pouquinho, porque não é bom para um carro de Fórmula 1 você andar na sujeira, não é bom para os pneus, não é bom para o radiador, esquenta o carro, então não justifica. Não sei se ele foi para dentro até numa manobra de, sei lá, protesto por algum motivo, não sei, mas eu só consigo entender ele limpando, porque ali ele vai ter que usar. Dá para ver que ele, volta a dizer, o carro dele é rápido de reta, até um pouquinho mais rápido que do Hamilton, talvez um pouco menos de asa. Então aquela linha de dentro ele pode tentar, mas fica difícil a gente saber o porquê. Eu só digo que não tem motivo para ir para dentro, porque não é bom para o carro. Então vamos esperar um pouquinho e ver o que acontece. Você viu o Rosberg ali colocando o pneu duro. Claro que o primeiro trecho ele fez de pneu macio, o regulamento que tem que usar dos dois, mas ele botou o pneu duro e usado no dianteiro. Deve ter colocado pneu novo na traseira, porque a traseira gasta mais. Agora essa história de limpar ali, Burt, me leva a pensar uma outra coisa. O risco seria muito grande, porque ele sujaria os pneus e no S logo da frente, ou nas 4 primeiras curvas da frente, ele podia sair da pista por estar com os pneus sujos. Acho que ele foi dar um recado para a equipe: eu quero passar, esse menino não deixa eu passar. Eu entendi assim, um protesto mesmo. Olha lá, tirou de novo. Ele está avisando, está mostrando o carro para o Hamilton. Está fazendo como todo campeão faz, vai mostrando o carro ali atrás. Olha como travou a bomba de gasolina no carro do Rosberg, mas ele está bem na parada porque fez uma parada só. E vai por uma parada só. Hamilton é o primeiro. É o Albers que foi abrir para deixar, para ser ultrapassado, para deixar a ultrapassagem. Abriu demais e foi para o lado de fora da pista. O Ron Dennis está falando a beça.
E aí, nesse caso, não é nem com a fita, não tem ninguém na frente dos dois. Estão com pista limpa. Hamilton, meio segundo na frente de Alonso. Felipe diminui, 11,4 atrás do Alonso. Enquanto eles se pegam ali, o Hamilton está virando 14,99, praticamente 15. O Alonso virou 14,73. Felipe Massa virou 14,48. Só que o Raikkonen atrás dele está virando 13,92. Está mais rápido que o Felipe, está 5 segundos e meio atrás do Felipe Massa. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real. Reinvente. Vem com a gente. Aí nós estamos com o Mark Webber, tenta ouvir. Vamos lá, Burti. Olha, Galvão, eu vi o engenheiro falando que o carro com quem ele tá brigando tá em apenas uma parada. Eu só não entendi quem era o carro. Provavelmente o Trulli. Então o engenheiro estava dando informação que o Webber também deve estar em uma parada, então que a briga tá entre eles. O Mark Webber, ele está atrás do Trulli. E os dois foram para uma parada. Será que foram? O Webber parou na volta número 30. E o Trulli parou na volta número 31. Quanto tempo de combustível eles colocaram, Reginaldo? O Webber 7,8 e o Trulli 26,3 no total, 7,8 também. Me parece pouco com uma parada só. Me parece pouco. Difícil. Quanto o Rosberg colocou agora? O Rosberg 13,1. Apesar de ter prendido... Tira 2 ali, tira 3, dá 10. Rosberg sim. Rosberg sim foi com uma parada só. E não pararam até agora Wurz e Jenson Button. Hamilton virou um 13,8, Alonso virou um 14,3, a diferença subiu para 1,1. E aí vem o Felipe Massa, a cabeça como balança. Felipe Massa virou um 14,4. Quem vem tirando muito é o Raikkonen, vem se aproximando do Felipe Massa. A diferença aqui era de 5,5, caiu direto agora para 4,2. Foi 6 décimos mais rápido. O Felipe virou um 14,4, o Raikkonen virou um 13,8. Nesse momento o Hamilton é mais rápido do que o Alonso e o Raikkonen é mais rápido do que o Felipe Massa. E aí você vê o Jenson Button atrás do Wurz. E o Felipe ali, pegando o tráfego, abrindo, fazendo a ultrapassagem. Levando a Ferrari na terceira posição, que no momento é o que ele pode fazer. Olha só o Raikkonen como foi mais rápido que ele, meio segundo, 7 décimos e meio segundo de novo. Vencendo de forma constante em torno de meio segundo mais rápido. Olha o Raikkonen aí. Apareceu o Felipe, agora aparece o Kimi Raikkonen. E hoje às 6 da tarde tem a grande final da Dança dos Famosos. Meu amigo Fausto Silva vai agitar muito no Domingão do Faustão. A grande final da Dança dos Famosos e um júri especialíssimo com a presença de Arnaldo César Coelho, Cláudia Raia. Especialistas em dança. 35 graus a temperatura, 52 a temperatura da pista. Finalmente, Wurz e Button param para reabastecimento na volta número 44 e o Wurz entrou na frente e saiu na frente do Jenson Button. Então, os 18 que estão na prova, todos eles já pararam. O Button deve ter tido um problema porque ele ficou 7 segundos a mais que o Wurz. Você vê que a diferença do Felipe para o Raikkonen é exatamente esse carro em uma volta. Na volta anterior, naquela curva, o Felipe fez a ultrapassagem, agora fez o Raikkonen. Dessa volta, o Raikkonen foi de novo 6 décimos mais rápido que o Felipe. De 5 a 6 décimos mais rápido por volta. Tá bom de chegar logo a hora de botar o outro pneu, porque com esse o Felipe não está se dando bem. O Raikkonen é bem mais rápido que ele. Aí você vai vendo o Davidson. O Davidson tem aí a 14ª posição. Está atrás do Sutil. Agora o Felipe conseguiu andar na mesma balada do Raikkonen. Manteve a diferença de 3 segundos e meio. Felipe virou um 13,965. O Raikkonen virou um 13,986. E o Alonso
segue 1,1 atrás do Hamilton. Ele teve aquele momento de ultrapassagem, depois não conseguiu mais continuar apertando o ritmo para cima do Hamilton. O Hamilton, a resposta do Hamilton ali, aquela mudança para a linha de dentro foi clara. Estou aqui para ganhar a corrida, porque agora ele já está pensando em ser campeão do mundo. E olha, vai dar o que falar o Alonso pela atitude dele na pista. Sabe-se lá o que ele esteja conversando agora com o Norbert Haug e com o Ron Dennis, mas ele vai botar a boca no mundo se a corrida terminar assim. Mas não vi nada de irregular na atitude do Hamilton. Você viu alguma coisa irregular, Burti? Não, de jeito maneiro. O Hamilton apenas veio para dentro. Você sabe até que por regulamento você é permitido em mudar de trajetória uma vez em linha reta. Então foi o que ele fez, defendeu a posição. Não vi nada de errado para o Alonso reclamar. Se ele for reclamar é por estar realmente perdendo, porque o Hamilton fez tudo direitinho. Ele vai reclamar porque ele está reclamando. Eu dizia ontem no Jornal Nacional, ele não está se sentindo mais à vontade na McLaren. Ele não está nada satisfeito. Ele reclama de que a parte inglesa da equipe favorece o piloto Hamilton por ser inglês. O que ele queria? Se a equipe fosse espanhola... E não tem dúvida nenhuma de que o Alonso é responsável pelo grande desenvolvimento que a McLaren conseguiu do início do campeonato para agora. O Takuma Sato tomou uma punição aqui. Deixa eu ver que chega aqui o comunicado. Por ter feito uma ultrapassagem em bandeira amarela. De acordo com o capítulo 4 do artigo 1 e o capítulo 2 do artigo 4.1/2 de 2007, ele perde 10 posições na próxima corrida, que é isso que interessa. Você vê, a irritação do Alonso é porque o momento dele conseguir uma ultrapassagem era aquele. Agora o carro já não é o mesmo, já está difícil segurar e a diferença já abre para 2,5. Pode ter certeza que é pneu. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode andar de pneu macio na frente e duro atrás? Boa pergunta. Pode. Porque eu vi as McLaren ali, pneu macio na frente e duro atrás. Ele que eu saiba, não pode. Ou então a lista pagou, Burt. Olha, boa pergunta. Eu vou ser sincero que o regulamento diz apenas que você tem que usar os dois tipos de pneu. Acredito, então, quando eu falo em dois tipos, são os 4 pneus, né? De cada tipo tem que usar diferente durante a prova. Mas se você pode misturar o pneu macio com o pneu duro, eu não tenho a certeza. Eu li o regulamento diz, você é obrigado, você tem o pneu macio, que tem a lista, e você tem o pneu duro, que não tem a lista. Você tem que usar pelo menos um jogo de cada um deles. Não teria muito a ver com a aderência, ou será que teria a ver com a aderência porque o desgaste é maior no pneu traseiro? Olha, é justamente para equilibrar o carro, né? Então, dos mais rápidos foi o primeiro a parar. Ele para aí no box para fazer a troca dele. Na volta de número 48, o Heidfeld para, fica 6,9. O Heidfeld parado aí, ele que ocupa a 5ª posição. Agora eles estão na posição original de partida. Hamilton em primeiro, Alonso em segundo, Massa em terceiro, Raikkonen em quarto e Heidfeld em quinto. Diga lá, Burt. Então, eu dizia que faz um pouco de sentido, às vezes, para o equilíbrio do carro, você usar um pneu, de repente, macio atrás e um pneu duro na frente, ou o inverso, inclusive. Então, depende de carro para carro, depende do equilíbrio, pode ser uma vantagem. Mas até por regulamento, eu acho que não é permitido. Seria mais que é até inteligente, seria mais um jeitinho brasileiro aí de conseguir uma solução que talvez nem a Fórmula 1 tenha pensado ainda. A sensação que eu tive é que os pneus dianteiros dos dois carros da McLaren tinham a lista de pneu macio, os traseiros não. Posso estar redondamente enganado. Raikkonen faz a volta mais rápida da prova e se aproxima de forma perigosa de Felipe Massa. 1:13.117. A volta de Raikkonen está 1,7 atrás do Felipe Massa. E o Massa fez a melhor volta dele, 1:13.456. Ele vinha fazendo 5 a 6 décimos mais rápido que o Massa em cada volta. Agora ele foi 3 décimos, mas o suficiente para ser a melhor volta da prova. E o Felipe Massa virou 1:13.4. Nessa volta o Hamilton virou 1:13.2 e o Alonso também 1:13.2.
Chegando a hora deles pararem. McLaren pronta. É a primeira a se aprontar para Hamilton. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a líder de mercado no Brasil. É o Alonso que veio, os pneus dele acabaram. Aquela saída de pista foi por isso. Ele não acompanha mais o Hamilton, ele forçou demais para tentar ultrapassagem em cima do Hamilton logo na volta. Duro na frente. E duro atrás. Duro atrás. Galvão. Eu acho que eu viajei ali. Diga, Burt. Realmente, eu olhei o pneu traseiro dele, não dá para ver linha branca, mas eu acredito que foi um desgaste tão alto que apagou, que vamos dizer assim, apagou até a linha branca. Por isso que você teve razão em dizer que parecia ser um pneu diferente, mas eu reparei, não dá para ver linha nenhuma. Não dá para ver, não dava para ver linha mesmo. Aparecia no pneu dianteiro e não aparecia no traseiro. O desgaste do pneu traseiro é tão grande aqui que aconteceu isso e provocou essa parada prematura do Alonso. Porque o Alonso parou uma volta depois do Hamilton e agora é o Hamilton que vai parar uma volta depois do Alonso. E olha só como vem o Hamilton fritando tudo aí. Olha lá o pneu que eu dizia, tá vendo? A lista no dianteiro e não tinha lista no traseiro. O desgaste foi tão grande que sumiu a lista no traseiro. Então eles voltam agora para os pneus duros. Ferrari está pronta para receber Felipe Massa. Será que vão trocar lá também? Será que é o Raikkonen? É o Raikkonen. É o Raikkonen que vem. Quem andou mais forte com os pneus macios, comeu os pneus mais rapidamente. Lá no tempo de combustível, quanto o Felipe tinha colocado e quanto tinha colocado o Raikkonen? 8,7 o Felipe e 7,8 o Raikkonen. Tá explicado por que o Raikkonen para mais cedo. Botou menos combustível e estava mais leve que o Felipe o tempo inteiro, por isso andava mais rápido. Estava mais rápido porque levava menos combustível. A temperatura 35 graus, segue que calor faz aqui em Indianápolis. Temperatura da pista 50, Vettel no box, Ferrari pronta para Felipe Massa. 51 voltas completadas, restando 22. O Massa momentaneamente é o líder da prova até agora, porque ele vai parar. Os pneus são trazidos no último instante. Vai voltar para os pneus duros. Isso quer dizer que quando o Massa voltar agora, vai voltar no mesmo peso do Raikkonen, porque o Raikkonen parou uma volta antes, botou um pouquinho a mais de combustível, gastou esse combustível nessa volta. E a questão de desgaste, o Raikkonen tinha um restinho de lista branca no pneu traseiro. Não tinha nas McLarens. E tinha um restinho do Raikkonen e não tinha no do Felipe. Então, dos 4, que gastou menos pneu traseiro foi exatamente o Raikkonen. E olha o Felipe como vai voltar no sufoco aí em relação ao Raikkonen. Volta mantendo a posição à frente do Raikkonen. Agora ele volta com os pneus mais frios e o Raikkonen vai tentar aproveitar. E o Raikkonen está com o pneu macio. Fez opção por pneu macio. E o Felipe Massa está com pneus duros. Agora estão em condições diferentes. Essa é a entrada do Hamilton, como ele deu uma fritada ali para não passar o limite dos 100 km. Agora 80, né? Cada vez mais devagar no box, por questão de segurança. E aí como ele volta na frente do Alonso. Como ele mantém a posição, então o Hamilton é o primeiro, o Alonso é o segundo, o Massa é o terceiro, o Raikkonen é o quarto, Trulli é o quinto, Mark Webber é o sexto, Heidfeld é o sétimo, porque Trulli e Mark Webber fizeram apenas uma parada, o Heidfeld já fez duas, Kovalainen é o oitavo, ele também já fez duas nesse momento, os 8 que marcam pontos. E depois o Rosberg vem na 9ª posição, o 10º é o estreante Vettel. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja.
Restando 20 voltas para o final. Daqui a pouquinho tem futebol para você. Daqui a pouquinho tem rodada ao vivo do Campeonato Brasileiro. Às 6 da tarde, Fausto Silva agitando. Hoje é dia de final da Dança dos Famosos. E depois, na sequência, as notícias do Brasil e do mundo. E as reportagens especiais do Fantástico. Entre elas, o que é essa tal de célula de sobrevivência, que faz tanta diferença, que permitiu, graças a Deus, que o Kubica, na segunda-feira, deixasse o hospital no Canadá, dirigindo o seu próprio carro. E foi almoçar, depois daquele desastre impressionante. Carlos Gil vai mostrar o número de acidentes fatais através dos anos 50, 60, 70, 80, 90 e graças a Deus nenhum depois da virada do século. O Massa está 14,1 atrás do Alonso e você vê exatamente pela diferença de pneus. O Raikkonen nesse momento da corrida tem o carro mais rápido, mas se o Felipe segurar algumas voltas aí, as coisas se equivalem, ficam mais ou menos iguais, porque também ele, com o pneu duro mais gasto, vai andar mais rápido. Na volta anterior, o Felipe virou um 13,7 contra um 13,5 do Raikkonen. O Hamilton virou um 13,5 contra um 13,7 do Alonso. Impressionante. O Raikkonen e o Hamilton viraram ao mesmo tempo, um 13,5. O Alonso e o Massa, um 13,7. Então tem aí o Hamilton 1,9 na frente do Alonso. E depois o Felipe Massa 1,1 na frente do Raikkonen. São os 4 principais nomes deste campeonato. E as McLaren disparada na frente, mostrando hoje tem carro bem melhor do que a Ferrari. Ó, o Felipe já está conseguindo abrir, hein? Vamos ver no final dessa volta. Eles vêm aí para completar a volta. No meio da volta ele ganhou 1 décimo. Vamos ver aí. Aperta o Raikkonen. 1,13,8 contra 1,13,5. Baixou. Os 3 décimos vieram nessa parte final, no curvão. Galvão. Foi mais rápido, sempre mais rápido, em velocidade final. Ou seja, no curvão e na reta, o Raikkonen em relação ao Felipe. Felipe tem mais asa. Funciona melhor no miolo. Os carros com características diferentes, mas está ali de forma perigosa o Raikkonen. Agora é para levar até o final. Restando 18 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Keep going, Nick, we know it. Keep going. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Aí menos de 18 voltas para o final. Quando o Hamilton completar aqui, serão 17 voltas para o final. E o Hamilton se aproxima da segunda vitória consecutiva dele. O Raikkonen vai abandonando ali. Vai lento, vai lento, vai lento. Estava na 7ª posição. E vai aí perdendo posições, vai lentamente andando pela parte externa da pista. É o segundo abandono do Raikkonen no ano. É o calcanhar de Aquiles da BMW. É o câmbio, a gente dizia desde o início, Burt. É o ponto fraco da BMW. Ficou travado ali, não mudava a marcha. E aí parou. O engenheiro pediu para ele voltar ao box sem tentar trocar de marcha, ou seja, comprova o problema de câmbio. E é uma pena, né? Porque o Heidfeld vem fazendo um bom trabalho nas últimas corridas, a ponto até de ameaçar a Ferrari às vezes. O outro detalhe que eu ia falar, Galvão, você falava da força G nas curvas de um Fórmula 1, e principalmente essa curva de Indianápolis, que é feita em alta velocidade, é tanta força no pescoço do piloto que você pode ver que o Felipe mesmo já não está nem tentando segurar mais a cabeça, ele já apoia a cabeça do lado esquerdo, porque fica impossível de você resistir uma corrida inteira. Então não só ele, outros pilotos devem estar fazendo, mas pode reparar aí agora, ele prefere apoiar do que tentar resistir, porque é muita força e fica impossível você aguentar até o final da prova. E é importante para o Felipe ele conseguir manter uma vantagem em cima do Raikkonen na parte mista. Porque se ele deixar o Raikkonen entrar no curvão perto dele, olha como pega o vácuo, como vem, ó. Já chegou. Se ele não abrir agora nessa parte mista, ele vai permitir o ataque. E aí o Raikkonen sofre com o calor, sentou ali na cadeirinha do fiscal. Aí o Dudu
Ao lado dele, a Michele, que é a esposa do Jean Todt. É namorada, digamos assim, né? É uma atriz malaia. E o Felipe tem a posição dele complicada aí, Reginaldo. Ele tem que fazer isso, ó. Vamos ver as parciais, ó. As parciais dele aí. 15-8 contra 16-4. Ele é mais rápido. 22-8 contra 22-9. Ele é mais rápido no miolo. É isso que ele tem que ser. Ele tem 22-8 contra 22-9. Depois ele tem 30.2 contra 30.4. Abriu 3 décimos. E aí agora vai tirar, que já vai pegar um vácuo antes da linha de chegada ali, o Raikkonen. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que ser 3 décimos por volta mais rápido no miolo para evitar o ataque do Raikkonen. Vai ter que andar em ritmo de classificação essas 15 voltas que restam. É o que sobra para ele nessa parte do misto, ganhar 3 décimos para perder 3 décimos na parte rápida, dos 22 segundos que eles andam de pé embaixo, e aí ele tentar manter a posição, porque também o pneu do Raikkonen vai desgastar mais rapidamente também. Nessa volta o Felipe Massa virou um 14-0 e o Raikkonen virou 14-1. Ele botou 3 décimos no misto e no curvão e na reta o Raikkonen tirou 2. Aí vai fazendo a lição de casa dele direitinho, mas os dois estão andando no limite. A tendência é que o pneu traseiro do Raikkonen se desgaste mais rapidamente que o do Felipe. E com isso o Felipe possa ganhar um pouquinho de tranquilidade, mas tá complicado. É dramática a posição dele aí, Burti. É difícil porque o carro do Felipe já não reagia tão bem, mesmo em situação diferente. Ele de pneu duro e o Raikkonen de pneu mole. Então eu esperava até que com o pneu duro ele fosse levar vantagem, mas dá pra ver que por algum motivo ele não tem um bom equilíbrio no carro e o Raikkonen leva uma vantagem. Mas vamos lembrar também que a Ferrari, se tem uma equipe que toma conta dos pilotos e da situação do campeonato, é a Ferrari. E o Felipe está na frente, então eu duvido um pouquinho que eles vão permitir que o Raikkonen tome essa posição. Nesse momento, o Felipe está fazendo 6 pontos e o Raikkonen está fazendo 5. O problema é que lá na frente o Hamilton está indo para 58. E está indo para 48 pontos o Alonso. Nesse momento, o Hamilton está abrindo 10 pontos. Olha o Weber no box. Agora há pouco parou o Trulli, agora para o Weber. Por isso o Rosberg vai para a 6ª posição. Carlos Gil. No pior dos cenários, caso o Felipe perca a posição para o Raikkonen e o Hamilton ganhe, a diferença de Hamilton para Massa vai chegar aos 20 pontos. E agora chegou perigosamente ali no miolo o Raikkonen. Nesse momento dá a impressão dele ter condições de atacar. No curvão e na reta. Vamos ver o que acontece. Esse pode ser o auge do pneu dele, que é o pneu macio. Felipe entrou ali ainda em condições de defender a posição. Eles vêm fazendo o curvão. Vem acelerando, 7ª marcha, pé no fundo. Entrou com vantagem. E de repente o mundo ficou de cabeça para baixo. A geradora fez uma gracinha ali. Botou a pista de cabeça para baixo. Olha como ele chega no final da reta ali. O Raikkonen para frente do Felipe Massa. Hamilton virou um 14-3. O Alonso virou um 14-2. O Massa virou um 14-1. O Raikkonen virou um 14-0. Neste momento as Ferraris são mais rápidas que as McLaren, porque os dois andam num ritmo alucinante ali. O Felipe e o Raikkonen brigando pelo pódio, brigando pela 3ª posição. E o Alonso está ligeiramente melhor do que o Hamilton nesse momento. Está virando 1 décimo mais rápido e está se aproximando. Ainda é 1.8. Essa aproximação ainda é lenta. Você vê ali o Trulli sendo pressionado pelo Mark Webber. Essa briga vale a 7ª posição. Os dois estão marcando pontos. Nesse momento o Trulli marca 2 pontos, o Mark Webber marca 1. Hamilton é o primeiro, marcando 10. Alonso é o segundo, marcando 8. Felipe é o terceiro, marcando 6. O Raikkonen é o quarto, marcando 5. Kovalainen é o quinto, marcando 4. Rosberg é o sexto, marcando 3. O Trulli é o 7º, marcando 2. E o Mark Webber é o 8º, marcando 1 ponto. Mas a briga pelo 7º lugar está interessante ali. Entre o Trulli, que é o 7º, o Mark Webber, que é o 8º. E passar o Trulli nunca foi muito fácil. O Trulli que tem 170 corridas já na Fórmula 1. E atrás vem o Sebastian Vettel. O alemão, 19 anos, que está correndo no lugar do Kubica. Está fazendo a estreia dele em Fórmula 1.
O carro da BMW vem na 9ª posição, uma posição abaixo do que o carro permite, de onde teoricamente estaria o Kubica, mas estreia, né? 12 voltas restando. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Megane, o mais sofisticado da categoria. Tocou. Agora vai, né? Tocou a roda dianteira na traseira do Vettel. Ele tem que deixar passar, olha só, deixou passar. Porque como ele passou reto, apesar de ter sido tocado, como ele passou reto na curva, ele não pode ganhar a posição. Então agora ele está sendo atacado pelo Vettel, que chegou ali para tentar marcar um pontinho. Ele quer uma ultrapassagem para tentar marcar um pontinho na primeira corrida dele, mas rende muito mais nessa altura o carro do Vettel. Vê que ele foi fora, ele teve que deixar o Trulli passar de novo, o Trulli passou de novo. Olha só, isso estava escrito, Trulli e Weber vão se tocar. A dianteira direita do Trulli toca na traseira do Weber. Na traseira dele ou não? Vamos ver. Toca. Toca porque ele foi para cima. Um toquinho, ele foi para cima. Mas ele não saiu por causa de toque nenhum, não. E não sei nem se tocou. Passou na frente ali. Também não vem ao caso porque ele passou reto porque travou os pneus. E aí o Felipe tendo que se segurar na frente do Kimi Raikkonen. Na briga doméstica, é a primeira vez que está existindo essa briga na Ferrari. Eles tiveram táticas diferentes. Felipe treinou mais leve. Optou por usar 2 vezes os pneus duros e 1 vez o pneu macio. O Raikkonen optou por usar 2 vezes os pneus macios e 1 vez os pneus duros. E o Felipe vai sustentando a posição ali na frente do Raikkonen. Cruzando mais uma volta, Felipe em terceiro e Raikkonen em quarto. Longe ainda o Kovalainen, que vai completar a 5ª posição. 10 voltas para o final. Daqui a pouco o futebol ao vivo para você. Rodada do Campeonato Brasileiro. Vem aí os Jogos Pan-Americanos. Vem aí a Copa América. Começando por Brasil no dia 27, Brasil e México. Lá na Venezuela. Depois no dia 13, cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. Dia 27 ainda desse mês de junho. No dia 13 de julho, começando os Jogos Pan-Americanos. E a Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas em Manicur, no Grande Prêmio da França. Deixa a parte americana, depois de 2 corridas no Canadá e Estados Unidos. Volta para a Europa, seu habitat natural, para 2 grandes prêmios seguidos. Dia 1º, Manicur, Grande Prêmio da França. Dia 8, Silverstone, Grande Prêmio da Inglaterra. Esse gráfico que você vê aí mostra o Raikkonen melhor na primeira parcial, o Hamilton na segunda, o Alonso na terceira. E se os três parciais fossem de um piloto na mesma volta, a volta ideal seria 1:12.443. Quer dizer, bem melhor do que a melhor volta de um piloto na corrida. Olha, o Hamilton virou 14-0, o Alonso virou 14-3. O Raikkonen vai chegando no Felipe, E com isso, o Hamilton vai abrindo do Alonso, abre para 2.4 e a vida do Felipe está complicada ali com o Raikkonen. E não está tendo ordem de boxe para segurar não, hein? Ele foi para cima. Ele está com os pneus melhores. Visivelmente os pneus macios funcionam melhor, dão mais estabilidade, mais aderência nesse momento para o Raikkonen. Mas deu uma balançada. Porque está andando no limite, eles estão andando no limite absoluto. Vamos ver essa reta. Essa reta vai ser complicada para o Felipe. Já procurou ali no retrovisor. Essa balançada foi importante para o Felipe entrar um pouquinho mais tranquilo. Respirar. Já encostou de novo. Aí encosta na freada, até aquela história. Encosta na freada, o outro estilinga antes na saída. Nesse momento aí, vai mantendo a distância. A hora da freada dá sempre a impressão de que junta mais. Restando 8 voltas. Vamos ver agora. Vai chegar coladinho lá no final. Mas não o suficiente para tirar do vácuo, para tentar ultrapassagem. Ou será? O vácuo aí é fundamental. Felipe mantém a linha, tirou um pouquinho. Vê que na hora que ele tira, ele recebe a pancada do ar na frente, dá até uma tremida no bico do carro. É uma pancada forte, né, Burt? Quando você tira do vácuo, traz e vem a 320 por hora e tira de lado, dá uma pancada de vento.
chega até a frear um pouco o carro, mas isso acaba. Por isso que você tem que tirar do vácuo no último momento, porque quanto mais você puder usar para ganhar velocidade, melhor. E dá para ver que o problema do Felipe é falta de equilíbrio. O carro dele sai muito de frente, mas muito mesmo. Ali na curva 2, deu para ver que ele quase saiu da pista de tanto, né, falta de equilíbrio que ele tem, por isso que o Raikkonen leva vantagem. Então, tá difícil a situação para o Felipe, mas vai ter que lutar bastante para conseguir segurar essa posição. Olha só, ele foi parar a Honda, brigando com a filial. Brigando e tomando ultrapassagem. O Davidson fazendo ultrapassagem em cima do Button. O inglês passando outro. A filial passando a matriz. A Super Aguri fazendo ultrapassagem em cima da Honda. E com isso ele assume aí a 12ª posição, restando 7 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Restando 7 voltas para o final. O Massa continua pressionado ali pelo Raikkonen. E aí você vai ver a repetição da ultrapassagem. Tirou uma vez, voltou a pegar o vácuo. Atrasou a freada. Mas freou antes o suficiente para se manter na linha. Fazendo ali o S do final da reta. Hamilton vem para completar e quando ele completar serão 6 voltas para o final. O Alonso tenta apertar agora. De todos os pilotos é o único que anda na casa de 13.95. Mas é de 1.9 a vantagem de Hamilton para o Alonso. É de nada, 0.4 a vantagem do Felipe Massa para o Raikkonen. Aí tá todo mundo brigando por posição, hein? Do 6º ao 12º. Olha, o Felipe conseguiu ser 3 décimos mais rápido que o Raikkonen outra vez no misto agora. Voltou a ser 3 décimos mais rápido no miolo. Podem estar terminando também os pneus do Raikkonen. Seria tudo que o Felipe estaria sonhando nesse momento dentro do carro. Que os pneus macios do Raikkonen comecem a dar sinal de desgaste. Aí você vê o Weber. A câmera on board, a 4ª marcha, 5ª, 6ª e pé embaixo. O Truller na frente é o 7º, ele é o 8º. 3ª. Gostaria muito que eles levassem essa câmera on board até o curvão pra gente ver se é 7ª pé cravado mesmo. Vamos ver se eles levam. Aí ele faz a freada. E vem aí. A curva aí, olha ela aí. 7ª. Pé cravado. Esse é que é curva para quem gosta de andar rápido. 7ª marcha, pé cravado. Tem que gostar da profissão mesmo. 5 voltas para o final. Hamilton e Alonso completaram a volta, se livrando de tráfego. Felipe outra vez agora 2 décimos mais rápido nessa volta. E o Raikkonen faz a melhor 3ª parcial da prova. E o Felipe vai se sustentando ali. Ele vai sendo 2, 3 décimos mais rápido no miolo. E o Raikkonen é mais rápido naquele trecho final. Fez agora o trecho mais rápido da prova, de curvão e reta. Já era dele e ele bateu o tempo. Veja como o Felipe abre, ó. Não estava abrindo assim antes não. Os pneus, aí pode ser os pneus, né, Burti? Os pneus do Raikkonen já começam a apitar aí, nessa parte de miolo. Teoricamente ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade que o Felipe, mas ele deu uma erradinha ali na curva 3 agora, saiu do traçado. Acho que até justamente por andar muito perto, você perde a pressão aerodinâmica e acaba escapando. É tentar segurar o máximo possível, porque os pneus vão ficar iguais. Veja o desgaste do pneu traseiro, Reginaldo. Você viu ali? Rosberg. Sobrou um pedaço de alguma coisa ali, hein? E o Rosberg vai parando aí. Motor, hein? Motor. Era fumaça. E agora tem fogo. Isso é o combustível que cai nas partes quentes. Vai sair fora. Sai fora o Rosberg rapidinho. Existe um teste que os pilotos são obrigados a fazer, em que o piloto tem que sair do carro sozinho, sem ajuda de ninguém, em menos de 5 segundos. Sai irritado. É a 2ª prova que ele deixa de marcar pontos. Ele foi punido. Olha só como sai irritado o Rosberg. Como sai irritado.
Ele carregou o carro com mais peso que todo mundo, estava em 6º lugar, era uma ótima posição para ele. E sai muito irritado do carro o Rosberg. Galvão. Olha só, o Felipe, mesmo tempo do Raikkonen na primeira parcial, hein? Ficou perigoso demais agora. Agora ficou perigoso demais. 1 minuto, Carlos Gil. Vamos ver a segunda parcial. Já já o Carlos Gil vai falar. Eu dizia que o pneu dianteiro do Raikkonen, você vê a listra branca completamente, olha. No traseiro quase não vê mais. Olha lá. Quase não vê mais. É o desgaste do pneu traseiro. Ainda parece um pouquinho, mas é muito mais desgaste do pneu traseiro. Aí vem na reta. Naquela partezinha, o Felipe se garante aí, naquele finalzinho do segundo trecho. A 3 voltas do final. Aí o Felipe Massa consegue se manter à frente, 3 voltas para o final. Hamilton, Alonso, Massa e Raikkonen. E o Rosberg quando abandonava. O Kovalainen é o 5º, o 6º é o Trulli, o 7º é o Weber e o 8º é o Sebastian Vettel. Aí ele aí marcando um ponto na corrida de estreia. Ele não queria nem saber de ouvir rádio nenhum. Olha como o Alonso se livra do tráfego ali. E o Hamilton vem caminhando para a 2ª vitória consecutiva. Para a 2ª pole position e 2ª vitória consecutiva. E a 2ª de ponta a ponta. E a 2ª se defendendo do ataque do Alonso. Jamais o Alonso imaginou que isso pudesse acontecer. Os jornais ingleses, a TV inglesa, a Inglaterra inteira vai viver uma segunda-feira de euforia. Imaginem Silverstone como vai estar. A próxima corrida é o Grande Prêmio da França, Mayecourt, e depois Silverstone. Quem não sair antes do amanhecer não chega da hora do almoço no autódromo. Aí o Liuzzi faz uma parada aí, vai recolhendo. Estava na penúltima posição, são 16 os carros na pista agora. Restando menos de 2 voltas. Hamilton vem para a vitória, o fenômeno da Fórmula 1. O novo fenômeno da Fórmula 1. Alonso até desistiu de atacar, já está 2,2 atrás. E o Felipe e o Raikkonen estão ali, naquela batalha. Volta a volta, curva a curva, curva a curva e volta a volta. Hamilton, Alonso, Massa, Raikkonen, Kovalainen, Trulli, Weber e Vettel. São os 8 mais bem colocados, aqueles que marcam pontos. Já já nós vamos para a volta final. Já vem entrar pelo curvão aí Lewis Hamilton. Impressionante. 7ª corrida. Vai para o 7º pódio consecutivo. Se ele completar agora, 2 vitórias, 4 segundos lugares e 1 terceiro lugar. Mas nem Senna, nem Prost, nem Schumacher jamais fizeram isso em 7 corridas. Nem os 3 maiores. Nem Senna, Prost e Schumacher. Nenhum dos 3. Deu uma travadinha no dianteiro esquerdo do Raikkonen. Os pneus já... Ó, deu uma escapadinha, trouxe de volta. Felipe também não está com esse equilíbrio todo. Pisou na terra o Raikkonen. Isso é recuperação de imagem. Eles vêm na briga aí. E o Hamilton vem para a vitória. O que deve estar se passando na cabeça dele agora? O que deve estar se passando na cabeça de um piloto que foi adotado aos 9 anos de idade pela McLaren? Aos 9 anos de idade foi adotado para andar de kart, para vir para as categorias, foi campeão na GP2, mas nem o Ron Dennis, na noite de sonho, de devaneio, podia imaginar isso que está acontecendo. Ninguém podia imaginar que isso pudesse acontecer. Inédito na Fórmula 1, lá vem ele, para ganhar, Lewis Hamilton, de novo, segura o inglês que eu quero ver. Lá vem Lewis Hamilton, para a vitória. Lewis Hamilton vence de novo na Fórmula 1. 2 seguidas, Alonso em segundo. Vamos ficar de olho no Felipe Massa e no Raikkonen. Eles vêm brigando pela 3ª posição. Eles vêm brigando pela 3ª posição. Massa é o 3º colocado, vai para o pódio. Diz pro Raikkonen, fica quieto aí. E aí vamos ouvir aquela empolgação do engenheiro, quer ver? Já já nós vamos ouvir a empolgação do engenheiro que vai dizer para ele assim: Great job, well done. Vamos ouvir. Yes, guys! Once again, you did a fantastic job, as always. And we brought it home. Fantastic.
guys. I love you all. Isso é a voz do Hamilton. I love you too, Lewis. Great job, mate. Great job. Bring it back. Remember, on throttle upshift. A empolgação do Hamilton falando pro engenheiro dele, eu te amo, eu te amo. E o engenheiro no inglês, sem jeito, também te amo. Parabéns pelo trabalho. Nós também te amamos, para dizer a verdade. Reginaldo, que fenômeno. Você disse tudo, 7 corridas, 7 pódios com 2 vitórias, 4 segundos lugares, 1 terceiro, 2 poles. É um negócio impressionante. Aí a vibração do Lewis Hamilton, voltamos já com Hamilton, o Alonso de cara feia e o Felipe Massa completando o pódio. Voltamos já, tá ficando boa a Fórmula 1, é cada corridão. Globo, a gente se vê por aqui. Aí Hamilton, um abraço com o Felipe Massa, eles são amigos, se dão muito bem. E o Hamilton chega à segunda vitória. Agora são 2 de Felipe Massa, 2 de Hamilton, 2 de Alonso e 1 de Raikkonen nas 7 corridas do ano. Sai ali abraçado Felipe Massa ali na frente. O Herbert Blush, que é sempre quem recebe os pilotos. Vamos ver a classificação da prova. O Felipe deve estar cansado, tá todo mundo cansado. Não, o Hamilton não, o mundo é dele. Ele sobe agora 18 andares de escada correndo. A bandeira brasileira, a bandeira da Inglaterra e a bandeira da Espanha. A classificação da prova, o Hamilton em primeiro, Alonso em segundo, Massa em terceiro, Raikkonen em quarto. Kovalainen em quinto, foi lá, deu um abraço, foi bacana agora o Alonso. O Trulli em sexto, Mark Webber em sétimo, Sebastian Vettel na 8ª posição. Classificação do campeonato. Traz o Hamilton com 58, Alonso com 48, Felipe Massa com 39, aqueles 6 pontinhos do Canadá que desclassificava para fazer uma falta. O Raikkonen com 32 pontos. E o Hamilton tem 26 pontos. Aí está Lewis Hamilton, 22 anos de idade. 22 anos de idade e um fenômeno. Beija a câmera. E ainda venceu em Indianápolis, hein? Coisa que o Alonso, bicampeão, ainda não conseguiu. Ele disse que ama a equipe. Na verdade, ele ama o que faz, ama correr. Isso é o que é mais bonito em o Hamilton. E o Felipe, que a gente vê aí, foi uma grande... Olha que bonito. Bacana. Acho que ótimo. O Ron Dennis deve ter dito, gente, vamos acabar com essa bobagem. Legal, Alonso. Eu me lembro bem no tempo do Senna e do Prost que o Ron Dennis chamou os dois, acaba com essa bobagem. Lá ganha quem puder, mas ele exige disciplina. Felipe, de parabéns pelo Parabéns, segurar o Kimi Raikkonen naquela situação. Foi muito bom. E o Vettel em estreia marcando pontos. Vamos aí, Deus salve a rainha. O hino britânico. Britânico, a felicidade de Hamilton. Que fenômeno, impressionante. Mais uma corrida sem nenhum erro. 7 corridas. Mais de 2.100 quilômetros, que são mais ou menos 300 corridas por volta. Ali aquela senhora é a mãe do Tony George, a família dona do circuito, de mais de 100 anos, circuito de Indianápolis. Ao lado do pai do Hamilton ali, o Anthony Hamilton, um cantor de rap americano. E aí o prefeito de Indianápolis que vai entregar o prêmio da equipe. E hoje é dia dos pais nos Estados Unidos. Hoje é o dia dos pais por aqui.
Então, é um presente do Lewis Hamilton Para o Mr. Anthony. Que presente. Anthony Hamilton. Aí, a senhora Mary George. A vibração dos ingleses. Como é que o Alonso vai querer que os ingleses não estejam apaixonados pelo Lewis Hamilton? E aí o Felipe Massa. Grande corrida do Felipe. Grande corrida do Felipe. Na briga particular dele, bonito, bacana, Felipe, para a torcida brasileira que marca presença. Aí o Jean Antônio, sorriso do piloto que ele adotou como substituto do Schumacher. Deram um banho no prefeito. Esse é o da Mercedes, o prefeito estava do lado dele e foi embora. Luciano Burti, incrível Hamilton e grande corrida do Felipe Burti. Sem dúvida, mas minha preocupação é a seguinte, Galvão, a gente